Jimenez, mais uma vez a questão da reintegração de posse é tema do nosso resumo da semana. É o problema social mais grave de Ribeirão, 60 mil pessoas sem teto, mais de 100 núcleos de comunidade. Falamos aqui na semana passada de 80 reintegrações de posse que preocupa a Defensoria Pública do Estado. E esse mês de agosto, 2 comunidades de Ribeirão Preto correm o risco de sofrer reintegração. Uma delas é a Vila União, aqui na Vila Albertina, e a mais grave de todas, a comunidade da Nazaré Paulista, que fica ao lado da cerca do aeroporto, num terreno particular, tem sido reivindicado inclusive com interesse de grandes imobiliárias de Ribeirão Preto, que é uma região abandonada acho que há quase 10 anos, ou mais de 10 anos, né? Muito mais do que isso, né? Era um terreno baldio ao lado do aeroporto, a população ocupou aquele terreno, hoje é um bairro integrado ao Jardim Aeroporto, com ruas, com sinalização, o pessoal construindo as suas casas de alvenaria, mais de 2.000 pessoas. Em 2012 nós tivemos uma reintegração de posse que foi quase uma tragédia social em Ribeirão Preto, na comunidade da família, e uma reintegração de posse na Nazaré Paulista vai ser muito mais grave, né? Então é um problema sério, que inclusive a prefeitura tem que estar atenta. Não é possível, né, que haja uma reintegração de posse na Nazaré Paulista nas condições em que a Nazaré está. Eu particularmente eu acho que é até quase que impossível fazer uma integração de posse lá, porque o bairro que circunda o aeroporto, ele está todo tomado de comunidade já estabelecida, né? Sim. Na verdade, lá virou um bairro mesmo. Tem o bacana que mora lá, ele fala residencial Nazaré Paulista. Nazaré Paulista. E o pessoal construindo as suas casas bonitas, inclusive bem feitinhas, né? Casa bem assim, feita, comércio local, prestação de funcionando. serviço, tudo lá dentro, assim. E você conversa com as famílias, eles falam assim, a única coisa que a gente quer é ter o nosso endereço, pagar água, pagar luz, pagar nossas contas, viver com dignidade, com cidadania, como todo mundo. Seria o caso, Paulo Honório, não sei se você concorda, de uma regularização fundiária urbana naquela região, né? Como aconteceu, por exemplo, o prefeito entregou os títulos de posse aqui no Monte Alegre e no Jardim Progresso, seria o caso de fazer a mesma coisa com a Nazaré Paulista. Só não acontece porque existe o projeto de internacionalização do Leite Lopes, que é um projeto mentiroso, não sai do papel há 20 anos. Se você quiser entender como que funciona o projeto do Leite Lopes, que não dá tempo de falar aqui, na nossa matéria escrita tem os links de entrevistas, de reportagens que a gente faz há mais de 6 anos na região do Jardim Aeroporto e que a gente conta tintim por tintim como funciona a mentira de mais de 20 anos de internacionalizar o Leite Lopes. Se não fosse isso, você fazia a regularização fundiária da Nazaré Paulista, projetos de desenvolvimento de economia solidária, e você transformava a Zona Norte num lugar de geração de emprego e renda para a população que precisa. Fica essa mentira, acontece isso. O prefeito tem uma grande oportunidade aqui de fazer história, assim como o pai dele, né? Na área da habitação. Ali está facinho de fazer uma regularização. Aliás, a própria população de lá, a associação de moradores de lá, está preparando um projeto urbanístico para fazer a regularização fundiária já com as casas do jeito que elas estão lá, já definido cada espaço e tal, e com a possibilidade, inclusive, assim, porque o prefeito ele pode desafetar a área, né? Ele pode desapropriar a área para interesse de habitação de interesse social. Está no Estatuto da Cidade, é um dos instrumentos. Porque o proprietário ele abandonou aquela área. Sim. Quando tinha lá uma comunidade chamada Nelson Mandela, que teve a reintegração, os proprietários ficaram de fazer toda a urbanização daquela área, calçar, Isso em 2013, né, você está falando, cercar, né? Dar uma infraestrutura que pudesse não ser acúmulo de detrito. E eles não fizeram nada, e as pessoas com necessidade começaram a entrar. Hoje está tomado. Realmente lá assim, a comunidade está fazendo um levantamento muito preciso de quantas unidades tem, quantas famílias moram lá. Isso deve sair daqui uma semana mais ou menos. E aí vai ter a real dimensão de que a gente está falando. É um negócio absurdo. Tem, na minha perspectiva ali, pelo menos umas 500 famílias morando naquele espaço. E todo organizado, cada um com o seu lote, cada um com a sua casa. Quase 90%. Acho que eu estou para dizer para você que não tem nenhum barraco lá. Sim. Que não tem nenhum barraco lá, é tudo alvenaria. Alvenaria. Muito bem feita, embora não acabada.
mas está todo mundo se virando. Acho que é inadmissível uma reintegração de posse com o risco social que existe na Nazaré Paulista, com essa possibilidade de fazer regularização fundiária. E eu queria convidar as pessoas que querem se interessar por esse assunto, um assunto muito grave em Ribeirão Preto, que vá conhecer a Nazaré Paulista, vai ali na Rua Americana, ao lado do aeroporto, né? A Avenida Tomás Alberto Ottler, Rua Americana, ou a própria Rua Nazaré Paulista. Entre na comunidade, você vai ser muito bem recebido e se integre nessa luta por 60 mil pessoas, né, em Ribeirão Preto que não tem onde morar e essas 80 reintegrações de posse que a Defensoria já se preocupou na semana passada. Esse é um assunto que precisa de muita gente que se interesse por isso, né, que você queira, inclusive, perder os preconceitos. Inclusive, assim, Ricardo, lá luta social. Na comunidade, muita gente tem participado da comunidade. Então tem, por exemplo, a universidade está indo lá direto, então tem professores, tem pesquisadores estudando a comunidade. O pessoal acha impressionante como que é capaz, não, é que as pessoas não vivem um pouco na realidade. Mas ele fala assim, mas eu pensava que favela era diferente. O que é que lá não é favela, é uma comunidade, o pessoal está ocupando, está morando lá. Exatamente. Então, a pesquisadora, a urbanista Hermínia Maricato esteve lá. Então é um lugar onde está chamando a atenção da sociedade, tanto de Ribeirão Preto quanto do Brasil, pelo nível de enraizamento que tornou aquele bairro lá, e também pelo grau de organização daquelas pessoas. E vai no sentido daquilo que a gente defende aqui no blog, Paulo Honório, que é a construção de uma cidade mais humana, mais democrática, voltada para os interesses do ser humano, menos voltada para os interesses capitalistas, onde a cidadania, a gente sempre fala isso aqui, onde a cidadania não precisa ser comprada com dinheiro, a cidadania é um direito de cada um de acesso à moradia, à cidade, ao transporte. É esse tipo de cidade que a gente defende aqui e que faz parte da luta social da Nazaré Paulista. Às vezes o morador da Nazaré Paulista nem tem conhecimento acadêmico sobre esse tipo de discussão, mas a vida dele ensina a defender um tipo de cidade que muitas vezes a gente, que acha que tem muita coisa, defende uma cidade excludente, e eles não, uma cidade mais coletiva e mais Mas só para você ter uma noção, como que a comunidade é integrada. Conversando lá com o pessoal da associação, algumas pessoas cogitam, lógico que é só um pensamento ainda, mas como tem muito comércio, prestação de serviço dentro da comunidade, eles trocam o serviço, tem lá uma conversa, por exemplo, podia fazer uma moeda local. Uma moeda social, isso. Eles falaram isso essa semana. Olha aí. Então, para você ver que tem uma integração lá muito importante, muito bonita. Claro que é uma construção, né? Mas a comunidade lá está aberta realmente. O pessoal da associação tem levado cursos lá para a comunidade, tem feito melhorias na medida do possível. E o que eles querem mesmo é estar integrado na sociedade, estar integrado como cidadão de fato, né? E um abraço ao conjunto, nós temos bastante, né? Um conjunto de advogados populares jovens que tem atuado assim de maneira muito importante, não só na Nazaré Paulista, mas em todas as comunidades. Um abraço, eu não vou falar o nome de todo mundo porque a gente vai esquecer, mas é um conjunto aí de 10, 20 advogados populares jovens que estão atuando firmemente nessa luta. Parabéns a todos eles. Então, assim, a comunidade, as comunidades estão sendo cuidadas por agentes sociais de Ribeirão Preto. Então, qualquer tipo de ação que venha ser truculenta ou que desrespeite as famílias, ela tá sendo vista e está sendo, vamos dizer assim, cuidada por muita gente na cidade de Ribeirão Preto. Exatamente.